Durante esta semana, o presidente da República, Jair Bolsonaro, vetou o projeto de lei 735, Lei Assis Carvalho, que trazia um conjunto de medidas bastante importantes para a agricultura familiar enfrentar esta crise que nós estamos passando por conta do Covid-19. Como todos nós sabemos, nós tivemos desde o início da crise a iniciativa na construção de políticas públicas que pudessem amenizar a situação dos agricultores familiares. Negociamos junto ao Ministério da Agricultura medidas de renegociação das dívidas, também medidas da concessão de crédito emergencial. Infelizmente, por mais que o Ministério tivesse anunciado essas medidas lá no mês de março, nada foi concretizado, porque o governo anunciou medidas vazias que não tinham a previsão de recursos. Em função disso, nós fizemos toda uma movimentação através da Contraf Brasil, através das nossas federações, junto com as outras organizações, para construir projetos de lei por dentro da Câmara dos Deputados que pudessem trazer, então, a concessão de políticas que amenizassem a situação de perda de renda dos agricultores familiares. O IBGE fez uma pesquisa recente que aponta que 51% das famílias de agricultores familiares tiveram perda de renda durante este período da pandemia. Então, nada mais justo que nós tivéssemos a construção de políticas públicas que pudessem trazer um alento a essas famílias, sobretudo as famílias mais empobrecidas. O projeto de lei previa a extensão do benefício do auxílio emergencial para as famílias de agricultores que ainda não foram beneficiadas. Também tinha a previsão da concessão de fomento agropecuário para a produção de alimentos, a concessão de crédito emergencial no valor de até R$10 mil por família para a produção de alimentos. Também a adoção de medidas para a comercialização através do Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, a renegociação das dívidas dos agricultores familiares, principalmente das dívidas de crédito fundiário e do Pronaf, e também previa a extensão do pagamento do Garantia Safra, sobretudo para a região Nordeste, e que o agricultor familiar que for beneficiado pelo auxílio emergencial não perca a condição de segurado especial junto à Previdência Social. Nós fizemos uma luta belíssima através dos nossos sindicatos, das nossas federações. Centenas de agricultores gravaram vídeos, áudios, fizeram postagem nas suas redes sociais pedindo o apoio, pedindo encarecidamente que os deputados se sensibilizassem e votassem essa lei o mais urgente possível. Tivemos apoio da sociedade como um todo, artistas, intelectuais, outras categorias, sindicatos, centrais sindicais se manifestando pela importância da aprovação desse projeto, justamente por entenderem que não se trata apenas de uma questão de priorizar a condição de renda dos agricultores familiares, mas trata-se fundamentalmente de garantir que este público, que é responsável por produzir 70% dos alimentos que compõem a cesta básica do povo brasileiro, não esteja passando necessidade. Porque se o agricultor familiar deixa de produzir, se ele não tem condição de estar plantando, se ele não tem condição de produzir porque ele não tem certeza que ele vai comercializar, consequentemente começa a faltar alimento. E não é à toa que, inclusive, meios de comunicação, durante a semana passada, já trouxeram matérias dizendo do aumento substancial dos preços dos produtos agrícolas ou dos alimentos nos grandes centros.
Por quê? Porque exatamente, né? Se quem está produzindo está desestimulado ou está desestruturado, perdeu renda, consequentemente vai ter menos alimento disponível e os preços vão aumentar, né? Então, o que nós estamos vivendo não é apenas uma questão de risco de renda dos agricultores familiares, nós estamos vivendo uma perspectiva de ter uma crise alimentar, com falta de alimentos se a gente não tomar medidas que deem a condição das pessoas terem a sua capacidade produtiva reestruturada. Então, diante disso, os deputados federais aprovaram esta lei, o projeto de lei 735. Apenas o Partido Novo encaminhou voto contrário. Então, foi aprovado por aclamação na Câmara dos Deputados. Depois seguiu para o Senado e, de forma inédita, o Senado votou pela manutenção do texto da Câmara e de forma unânime. Então a gente teve uma surpresa muito desagradável com a postura do presidente da República, seu Jair Bolsonaro, ao vetar praticamente na íntegra o projeto de lei. Que não se trata de uma reivindicação da Contraf, dos movimentos sociais, não se trata de um projeto simplesmente apresentado a toque de caixa. Não, se trata de um processo construído com a participação efetiva dos agricultores, das suas organizações, com a participação dos deputados, não só dos partidos de oposição, que até seria compreensível o presidente vetar um projeto que foi construído apenas com as mãos de partidos da sua oposição. Mas nesse caso nós não estamos falando disso, nós estamos falando de um projeto de lei construído, relatado na Câmara por um deputado da base aliada do presidente da República e aprovado por unanimidade pelos senadores que são parte deste governo, que são da base aliada do governo. Então, é inadmissível. A gente está até agora tentando entender o que passa na cabeça do presidente da República. Ou ele está na contramão de tudo, inclusive dos próprios deputados e senadoras que fazem parte da sua base aliada, que aprovaram este projeto na Câmara e no Senado, ou ele simplesmente não reconhece o papel preponderante que os agricultores familiares têm para produzir alimento e entende que nós não somos merecedores de ter um crédito subsidiado, de ter uma condição que permita a continuidade da produção de alimentos por parte das nossas famílias. O certo é que o projeto foi vetado e agora nós entramos numa fase que precisamos trabalhar fortemente para reverter este veto no Congresso Nacional. Então nós pedimos para que os nossos sindicatos, os nossos agricultores conversem nas câmaras de vereadores, vamos aprovar a moção de repúdio ao presidente da República em todo o país. Vamos aprovar a moção de apoio aos congressistas para que eles derrubem o veto e vamos fazer com que este projeto seja revertido e dessa forma a gente consiga assegurar fomento, crédito, política de comercialização para o conjunto dos agricultores familiares. Não deixe de falar aí com o seu prefeito, com os seus vereadores, né? Vamos fazer uma mobilização pela aprovação, aliás, pela derrubada do veto presidencial no Congresso Nacional nos próximos dias e vamos conseguir fazer com que definitivamente a sociedade brasileira e o governo dê a este público tão importante que produz alimento o reconhecimento que ele merece. Um grande abraço. Durante esta semana, o presidente da República